Shalom, shalom, shalom. Bom dia, meus amados. Estamos aqui iniciando mais uma live, Café com Palavra. Segunda-feira ricamente abençoada para todos vocês. Como é bom iniciar nosso primeiro dia de trabalho, né? Porque o primeiro dia da semana é no domingo. Agora o primeiro dia de trabalho é na segunda-feira. Segunda-feira ricamente abençoada para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à live Café com Palavra. E eu convido a você, agora mesmo, nesse momento, manda um aviãozinho aí para 7 pessoas, vai. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe incomodar agora, para você convidar 7 pessoas agora. Manda aí para receber dessa palavra poderosa que Deus tem para nos entregar nessa segunda-feira. E deixa eu te falar, nós temos 2 convidados muito especial aí, querido. 2 homens de Deus, 2 pastores, homens extraordinários de Deus, que está trazendo uma palavra para nós nessa segunda-feira, ricamente abençoada. Paulo Menezes e Emerson Fernandes. 2 homens de Deus, 2 pastores com fogo, homens que têm temor à palavra, que está trazendo uma palavra ricamente abençoada para nos abençoar nessa segunda-feira. Então, cria expectativa, amado. Manda esse aviãozinho aí para 7 pessoas agora que Deus colocar no seu coração. É isso aí, amados. Essas lives estão sendo um sucesso, essas lives estão sendo extraordinárias, muito feedback positivo nós estamos recebendo aí, os nossos redes sociais, o nosso privado. E isso é primícia, isso é deixar Deus em primeiro lugar, isso é nos ter a consciência o quanto Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Como está lá em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Então nós precisamos ter a consciência que Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Deus é extraordinário, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, queridos, vamos ter a convicção em primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6,33, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Isso é deixar a primícia de Deus em primeiro lugar. Deus é extraordinário, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos saber que Deus, Ele é nosso paizinho, saber que Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, na segunda-feira, nós precisamos entender e deixar o primeiro dia de trabalho. Não estou falando do primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é no domingo, mas o primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, deixar Deus em primeiro lugar. Seja muito bem-vindo, meu irmão, pastor Paulo, você está nesse momento aqui participando da live Café com Palavra. Eu sei que Deus tem algo muito poderoso no seu coração através do Espírito Santo para nos trazer essa manhã. É uma honra receber você aqui, é uma honra ser muito edificado para a palavra que eu sei que Deus vai trazer através do Espírito Santo que opera dentro de você, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Temos aí nosso irmão Martinelli, está sempre conosco aí, também entrando aí nesse momento, participando aí da live. E eu quero dizer para você, Paulo, essa live é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui toda segunda-feira sendo alimentados, trazendo essa palavra da parte de Deus através do Espírito Santo, para deixar o primeiro dia da semana nas primícias, deixando Deus em primeiro lugar. Porque nós não... Eu costumo dizer, Paulo, que muitas pessoas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, estão pregando, falando, e não colocando em prática aquilo que você prega. Então nós precisamos pregar, mas nós precisamos primeiramente ser praticante daquilo que a gente prega. Então, Mateus 6,33, eu lembro que um momento, ali em Alphaville, Deus, num momento, numa reunião ali, Deus me trouxe essa palavra, que de fato já tem 3 anos e 9 meses, que todos os dias eu leio esse versículo, Mateus 6,33 e Romanos 12,2. E no momento, uma reunião ali com vários pastores, homens de Deus ali em Alphaville, e Deus me trouxe essa palavra. Eu lembro que um pastor, ele falou: se todos nós praticasse esse versículo, Mateus 6,33, era o suficiente para transformar a nação. Porque não adianta nós só falar que não viver.
Precisamos viver, deixar a primícia de Deus em todas as áreas. É na hora que você vai tomar uma decisão, é na hora que você vai fazer uma viagem, é na hora que você vai fazer um negócio. Em tudo você tem que deixar Deus em primeiro lugar. Na hora que você acorda de manhãzinha, de madrugada ou cedo, seja lá o horário que você acorde, é você entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa e você falar com ele, dar o primeiro bom dia para ele. O primeiro bom dia tem que ser do Espírito Santo. O primeiro bom dia tem que ser do Espírito Santo. O primeiro bom dia tem que ser de Deus. Você não pode dar o primeiro bom dia à sua esposa nem aos seus filhos, mas sim a ele, porque ele é uma pessoa. Você tem que entender isso, que ele está dentro de você. Então, meu irmão Paulo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você está com uma palavra aí, que Deus possa estar lhe usando, que o Espírito Santo possa estar lhe guiando aí. Eu sei que essa palavra que Deus já colocou no seu coração aí, eu sei que essa palavra é uma palavra que vai edificar os nossos corações. Também temos, daqui a pouquinho está entrando aí o Emerson, o Hermes Fernandes, né? Ele vai estar conosco aí também, trazendo uma palavra, mas deixa a palavra com você, Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão Sidney. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí? Eu estou lhe ouvindo sim, meu irmão. Que bom, graças a Deus. Vocês estão ouvindo aí? Todos vocês estão ouvindo bem? Bota aí nos comentários, amados. Bota aí nos comentários. Convida mais pessoas aí para estar participando desse momento. Manda aí 7 aviãozinhos aí agora, vai, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está lhe incomodando para você mandar esse aviãozinho. Uma pessoa que Deus coloca no seu coração agora. 7 pessoas, vai. Porque eu tenho certeza que essas pessoas que você vai convidar, elas vão lhe agradecer por a palavra que Deus vai nos entregar esta manhã. Seja muito bem-vindo, meu irmão Paulo. Obrigado, irmão Sidney. Uma palavra. Obrigado. Deus seja louvado. Um bom dia, a graça e a paz a todos os nossos irmãos e amigos que já estão conosco, aqueles que hão de assistir a live após o decorrer do dia, da semana. E quero agradecer, é uma satisfação muito grande para mim poder participar com vocês desse momento tão sublime que é falar das maravilhas do Senhor, né? Falar da palavra, falar daquilo que de fato pode nos trazer uma direção, pode nos ser a base para toda a nossa caminhada cristã e para todas as áreas da nossa vida. E agradecer a você pelo convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe sempre sua vida, seu ministério, sua família, sua casa, seus projetos, negócios e todos aqueles que também aqui estão sejam alcançados pela bênção e a prosperidade do Senhor. Mateus o capítulo 6, ele vai nos como é que eu posso dizer? Jesus vai dar aos discípulos como se fosse um GPS ali em mãos, para que eles pudessem reorganizar a rota, né? Então, Mateus 6, ele não só se preocupa com a vida dos discípulos no secreto, como ele se preocupa da vida pública dos discípulos. Então, você vai ver que o capítulo 6 ele vai falar sobre essas duas coisas, a vida pública e a vida no secreto. A vida no secreto e a vida pública, né? Jesus vai, o capítulo 6, o que está em Mateus 6,36, é resultado praticamente do que está acontecendo em todo o capítulo 6. Então a gente vai falar um pouco dessa questão aí. Aí você vai nos direcionando aí, a gente vai trazendo, ou eu falo primeiro, ou eu tenho um tempo de palavra, como é que você nos direciona aí, meu amigo? Seja muito bem-vindo, irmão. Você tem 20 minutos aí, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, tá bom? Entendi. Quero saudar também o pastor Hermes, né? Graças. Pastor Hermes esteve conosco aqui na sede do nosso, onde nós congregamos, na Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova, Madureira. Sim. Esteve ali com o nosso amigo pastor Igor. Que igreja maravilhosa, povo lindo, abençoado. Foi uma bênção aí. Aproveitar aqui. Bom dia, Sidney. Obrigado pela oportunidade. Pode compartilhar.
Estamos aqui te ouvindo. Amém, pastor. Obrigado. Bom dia, pastor Deus Hermes. abençoe. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ok? Posso? Então, vamos lá. Então, o capítulo 6 de Mateus, Jesus vai se preocupar com essas duas áreas da nossa vida. A nossa vida no secreto e a nossa vida pública, né? Na vida do secreto, você vai ver ali que ele vai falar sobre da necessidade, da importância de entrar no secreto, falar com o Pai, do dar a esmola no secreto, de fazer as boas dádivas no secreto. Então, Jesus ele se preocupa com a maneira como nos comportamos no secreto com ele. Haja vista que ele nos vê, ele nos assiste no secreto, né? Ele cuida de nós. E Jesus também se preocupa com a vida pública, a maneira como nós estamos nos comportando diante dele ou diante da sociedade como cristãos, como servos, como pai, como esposo, como empreendedor. Jesus se preocupa com isso. Então, dentro dessa preocupação de Jesus, nós destacamos 4 coisas. Primeiro, a pergunta que ele faz aos discípulos. Onde você coloca seus tesouros? Onde você está colocando o seu tesouro? Aonde estará o seu tesouro, aí estará o teu coração. Segunda pergunta que ele faz: como são os seus olhos? Ele vai falar que a janela do corpo são os olhos. Ou seja, como você está vendo, qual a percepção que você tem daquilo que está acontecendo à sua volta, daquilo que está à sua frente. A maneira como você vê determina aonde você irá chegar, como você irá viver, os relacionamentos que você vai construir ao longo da sua caminhada, as mesas que você vai se assentar, as alianças que você vai fazer. Então, a maneira como você vê, a maneira como são os seus olhos, a qualidade da visão que você tem, vai determinar a qualidade das mesas que você vai se assentar, das alianças que você vai construir, das amizades que você vai construir. Tem muita gente que diz assim: rapaz, eu tenho problema com amizade, eu tenho problema com relacionamentos. Quando, na verdade, o problema está na maneira como a gente vê as coisas. Porque se Jesus está querendo dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se os teus olhos, a maneira como você vê, se a tua percepção ela for boa, ela for saudável, os teus relacionamentos serão saudáveis. As mesas que tu há de se assentar, participar, serão mesas saudáveis. As amizades que você vai construir ao longo da vida serão amizades saudáveis. Então, você vê que o problema não vem de lá, o problema está aqui. Na maneira como eu olho, na maneira como eu vejo. Terceira coisa que ele fala, quem você serve como Senhor. Ou seja, quem é o teu Senhor? Quem te conduz? Quem te conduz? Quem domina a sua vida, as suas relações, os seus negócios? É Deus ou não? É o dinheiro? É a ganância? Existem pessoas que são movidas pela ganância, pelo egocentrismo e tantas coisas mais. Ou seja, quem domina os seus... Quem conduz a tua vida, melhor dizendo. Rick Warren, em seu livro, Em Uma Vida com Propósito, acho que é Rick Warren o nome dele, Rick Warren ou Warren, uma coisa assim, ele escreve um best-seller, Uma Vida com Propósito. Eu acho que é o capítulo 2 ou o capítulo 3, ele vai dizer o que dirige a sua vida. Ele faz essa pergunta no livro: o que dirige a sua vida? O que conduz a sua vida? Quem está conduzindo o seu viver, a maneira como você se relaciona, a maneira como você constrói os relacionamentos, quais são as suas motivações. Então, Jesus vai lidar com isso. A quarta coisa que ele fala é o que ocupa o primeiro lugar em sua vida, ou seja, quais são as tuas prioridades, o que ocupa o primeiro lugar na sua vida.
É o desejo de crescer, é o desejo de possuir, é a ganância, é a ambição exacerbada, equivocada, né? Não é aquela ambição saudável. O que está conduzindo? O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Será que são apenas negócios? Será que as amizades que você vai construindo ao longo da sua caminhada são simplesmente por interesses espúrios, por interesses equivocados, ou malignos? Não, não. O que ocupa primeiro lugar em sua vida? O que você tem como prioridades? Então, você vai ver que Jesus ele vai tratar disso no capítulo de número 6. Jesus tem essa preocupação de fazer, no mínimo, essas 4 perguntas aos discípulos. E nós temos aqui uma ordem e uma promessa. A ordem é o quê? Já no verso 23. Buscar, você vai ver que ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você tem aqui uma primeira ordem. Qual é? Buscar o governo de Deus. Buscar a justiça de Deus. Buscar a vontade de Deus. Buscar o reinado de Deus em o nosso coração, em primeiro lugar. Então você vê aqui uma questão de quê? De um alinhamento de propósitos, de prioridades. Ou seja, quando Jesus está querendo dizer aos discípulos isso aqui, é porque os discípulos estavam só preocupados com o aqui e agora, com o que haveriam de comer, vestir, né? Eles estavam preocupados com dinheiro, com riqueza, com fama e outras coisas mais. Ao passo que Jesus está dando para eles uma direção correta. Jesus está querendo reorganizar a prioridade dos discípulos. Olha, vocês vão buscar em primeiro lugar, não é essas coisas, não. Vocês vão buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, a minha vontade, o propósito que eu tenho na vida de vocês. Porque quando vocês buscam primeiro essas coisas, o que é que acontece? Acontece o que aconteceu com Marta. Jesus não questionou Marta pelo fato dela estar trabalhando. Até porque todo trabalho, honestamente, ele é abençoado por Deus. Mas o que é que Jesus identifica? Qual é o diagnóstico que Jesus faz de Marta? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ou seja, o ativismo de Marta, o buscar de Marta, em primeiro lugar, as coisas triviais que Jesus considera como triviais, estava tornando-a uma mulher cansada, ansiosa, preocupada ao extremo. Então, quando Jesus diz para buscar primeiro o reino dele, a justiça dele, o governo dele, Jesus está querendo tirar do nosso coração essa ansiedade, essa preocupação. Jesus está querendo alinhar o nosso propósito ao propósito dele, as nossas vontades à vontade dele, os nossos desejos ao desejo dele. Você vê isso quando Ana chega no templo. Ana tem uma competidora dentro da sua casa, ela tem que conviver com uma mulher que diuturnamente a atribula, né? Joga ali em face o fato de ela não poder gerar, o fato dela não poder ser mãe. Então Ana vai ao templo e ela percebe, olha a percepção que ela tem no templo, que no templo não havia um sacerdote do Senhor. O sacerdócio no templo estava comprometido. Ofni e Finéis estavam fazendo o que não agradava a Deus. Então o que é que ela vai fazer? Dentro daquela percepção que ela tem, dentro daquela visão de prioridade, ela vai alinhar o desejo dela de ser mãe ao fato de que não tem um profeta, um sacerdote digno dentro do templo. Amém. Então o que é que ela diz para Deus? Senhor, se tu me deres a oportunidade de ser mãe, de ter um filho, eu entrego esse filho ao Senhor para ser o juiz, para ser o profeta, para ser o sacerdote dessa nação. Ou seja, ela vai alinhar o desejo dela de ser mãe à necessidade que estava tendo em Israel naquele tempo. Então, o problema de algumas pessoas
é que muitas das vezes suas prioridades estão em desacordo com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. É por isso que Tiago vai falar na sua carta: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Ou seja, aquilo que vocês pedem não está em alinhamento com a minha vontade, com os meus propósitos. O que vocês estão buscando, o que vocês estão pedindo, é simplesmente por satisfazer os desejos de vocês, por satisfazer a ganância, a busca de vocês. Não. O que nós precisamos entender é que se você é um empreendedor hoje, se você é um pastor hoje, se você é um cantor hoje, se você é um profeta hoje, isso, Deus lhe deu essa ferramenta, Deus lhe deu esse dom, Deus lhe deu essa habilidade, Deus lhe deu esse talento, para que esse talento, essa habilidade, essa parte, essa veia empreendedora que você tem, é para glorificar o nome dele, é para abençoar vidas, é para abrir portas, é para impactar pessoas, para mudar a vida de pessoas. Quando sou empreendedor, eu não só ofereço uma oportunidade de trabalho a uma pessoa, não. Estou oferecendo a ela a oportunidade dela mudar a vida dela. Dela mudar a vida dela, não só dela, mas da família dela, da casa dela. Que eu seja um empreendedor que ofereça não só uma oportunidade de trabalho. Não, você vem trabalhar aqui porque eu estou precisando. Não. Vem trabalhar na minha empresa porque a minha empresa vai fazer a diferença na sua vida. Porque daqui você vai impactar a sua vida, você vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, você vai ser um cara melhor, sua casa vai ser melhor, sua família vai ser melhor. Ou seja, você está promovendo que mudança de vida. Você está promovendo, você está dando a oportunidade da pessoa dela construir a história dela, partindo daquela empresa, partindo daquela oportunidade que você está dando a ela. Então nós precisamos nos reorganizar. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essa é a percepção que Deus nos dá, que nós somos aqui agentes de transformação. E nós somos aqui, enquanto estamos nessa terra, nós somos um instrumento que Deus quer usar para abençoar vidas e impactar pessoas. Então nós precisamos estabelecer prioridades. Onde você coloca os seus tesouros, ali estará o seu coração. Como são os seus olhos, a percepção que você tem. A quem você serve como Senhor? Quem domina a sua vida? Quem dirige os seus passos? E em quarto lugar, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida? Qual é a prioridade maior que você tem? José tinha isso, José tinha Deus como prioridade. E quando ele colocou Deus em primeiro lugar, em quaisquer situações que ele esteve, em quaisquer ambientes, ora na casa de Potifar, ora dentro de uma prisão, em qualquer lugar que ele esteve, ele fez a diferença. Ele estava em posição de governo, ele estava em posição de liderança. Por quê? Porque a prioridade dele estava no céu. A prioridade dele estava em Deus. Amém, pastor Ciro? Amém, meu irmão. Isso mesmo, a prioridade tem que estar em Deus. Então a gente precisa entender o que é essa prioridade, o que é Mateus 6,33, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus em todas as áreas. Muitas pessoas, eu como empreendedor, desde os 9 anos, tenho 33 anos na área do empreendedorismo, e quando eu me converti, quando a palavra de Deus chegou até mim, quando eu comecei a entender a palavra, eu tive que abrir mão de algumas coisas na minha vida na área do empreendedorismo. Eu tinha 6 empresas. E só uma dessas empresas faturava R$500 mil. E aí eu estava tão envolvido no trabalho, eu trabalhava 18 horas por dia, meu irmão. 18 horas por dia. Acredito. E aí eu não entendia. Era muito trabalho, eu não tinha paz. Eu ganhava muito dinheiro, eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Eu era tão pobre e miserável que só tinha dinheiro, porque o dinheiro não me trazia paz, não me trazia alegria, de certa forma. Então, o que eu entendi? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando essa palavra chegou até a mim, eu comecei a entender,
E olha que eu já sempre fui um homem que gostei muito de abençoar, guardava a cesta básica, ajudava as pessoas, sempre fui família, mas eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar em Deus, né? Mas eu não conhecia Deus. E aí, quando eu entendi, e aí eu fui começar a estudar a palavra, estudar a Bíblia, e aí fui muito fundo. E, meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não estava programado aqui nessa live, mas o Espírito Santo está me direcionando. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu entendi a palavra, quando eu comecei a entender a importância de Deus na minha vida, eu comecei a estudar de uma forma muito profunda na palavra de Deus. Tive que abrir mão de algumas coisas, inclusive de uma dessas empresas, né? Porque uma dessas empresas eu tive que parar, fechar, né, por um tempo, que não foi fácil, né? Mas quando eu entendi, eu comecei a buscar, porque eu precisava abrir mão de algumas coisas. Porque o meu tempo era 18 horas por dia que eu trabalhava, mas eu não tinha tempo para Deus nem para a família. E aí, quando eu comecei a estudar a palavra e ver a importância das coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu comecei a entender. Porque até então eu estava ali com a minha força física, com a força do homem. Não era do meu jeito, não era do jeito de Deus, mas sim eu estava fazendo algo que estava satisfazendo o meu ego, o meu eu, o meu achismo. E eu fui buscar a palavra de Deus. Uhum. E há 8 anos que algumas pessoas chegam para mim e dizem, aquele primeiro amor esfriou dentro de mim. Eu não sei o que é isso, meu irmão. Para falar a verdade, esse amor, esse primeiro amor, cada dia ele fica mais aceso dentro de mim. O desejo de buscar a palavra, o desejo de estudar, o desejo de buscar. Eu me acordo todos os dias 3h30, 3h30, e eu desejo de buscar mais, de aprender mais essa palavra. Quando eu comecei a entender, tem 3 anos e 9 meses, e esse versículo, Mateus 6,33, algumas pessoas chegam para mim e perguntam, por que você lê esse versículo todo dia? Eu digo, porque o Espírito Santo me direcionou, porque eu precisava renovar minha mente. Porque eu estava tão alienado aos meus negócios, estava tão alienado ao automático ali do ser humano, que Paulo vem nas suas cartas sempre para ouvir as mesmas coisas. Então é necessário eu ouvir 3 anos e 9 meses que eu venho ouvindo esse versículo todos os dias, porque eu precisava renovar a minha mente. Como está lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem de Deus que está na igreja, o homem de Deus que está congregando, o homem de Deus que está lendo a Bíblia, mas ele não permite a renovação da mente, ele não vai viver o extraordinário de Deus. Ele não vai usufruir do extraordinário de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Na parte B do versículo de Romanos 12, ele diz, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós não permitir a renovação da mente, nem eu, nem você e nem o homem vai viver o extraordinário de Deus. Agora, quando você permite a renovação, aí você vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E de acordo com o que você vai buscando, você vai renovando a mente, dedicando as coisas de Deus em primeiro lugar, acordando de madrugada, de manhãzinha, dando o primeiro bom dia para o Espírito Santo. Na hora de fazer um negócio, consultar primeiro a Ele. Sou empreendedor, mas eu não faço nenhum negócio hoje sem antes ter a confirmação de Deus. Eu não faço uma viagem sem antes orar e esperar a confirmação do Senhor. Eu não tomo nenhuma decisão na minha vida se não seja, primeiro, consultar o Senhor e esperar que Ele me responda. É importante a gente esperar a resposta de Deus. Porque às vezes nós, com a nossa inteligência, com o nosso eu, porque eu já fiz isso, porque eu tenho aquele curso, porque eu já tive essa experiência, acaba tomando decisões sem esperar Verdade. a vontade de Deus, a resposta de Deus. E a palavra de Deus está em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5, diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje eu sei o que é confiar no Senhor. Glória eu posso ver que eu estou bem em todas as áreas da minha vida. Não foi fácil. Eu precisei renunciar a muitas coisas na minha vida. Mas Amém. hoje eu posso dizer que eu tenho e eu vivo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Mas
O desejo é de buscar mais. O desejo é de buscar mais comunhão, cada dia mais com o Senhor, para chegar cada vez mais próximo de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser semelhante a Ele. Como? Abrindo mão daquilo que agrada a carne e deixando o Espírito Santo fluir na nossa vida. Muito bom, meu irmão, pela palavra extraordinária. Bom, Isso aí a Sidney, gente tem que entender qual é a premissa do Senhor. eu quero deixar só uma recomendação, até dentro daquilo que você estava falando, de um livro do Dr. William Douglas. Ele escreve o livro Sociedade com Deus. Aleluia. O livro é um excelente livro, Sociedade com Deus. Então, se faça essa pergunta hoje, você que é empreendedor, você que tem uma empresa, se Deus hoje fosse o teu sócio, né? Uau. Como é que estaria essa sociedade? Estava no vermelho ou estava no verde, né? Então eu recomendo esse livro a todos que estão nos assistindo, do Dr. William Douglas, Sociedade com Deus. São 3 livros, é uma sequência que ele tem, Sociedade com Deus, 25 os mandamentos, uma coisa assim. Mas depois procura aí, Sociedade com Deus, de William Douglas. Obrigado. Aleluia. Que palavra poderosa, pastor. Eu, particularmente, assim, veio muito ao encontro, né, do meu coração, daquilo que Deus ele quis ministrar na minha vida aqui nessa manhã. E falar um pouquinho sobre buscar o reino de Deus, né? Eu me converti aos 14 anos de idade. E eu lembro que, assim que eu casei, as pessoas sempre me questionavam, assim, você casou e não tem nada, tipo assim, como que vai ser o futuro? Não tem... Então, porque eu sempre fui muito envolvido no reino, nas coisas de Deus, né? E a única coisa que eu tinha, que sempre eu tive, né, é a fé. E eu lembro que em um determinado momento eu entrei no mercado imobiliário e eu fui pegar uma casa de um amigo meu para vender. E todas as vezes que eu ia nessa casa, o Espírito Santo de Deus falava para mim assim: meu filho, essa casa é sua. Aí eu, misericórdia, essa casa é minha, né? Eu não consigo comprar. Eu pensava que eram coisas da minha cabeça, né? Só que era o Espírito de Deus ministrando, falando. E eu lembro que em um determinado momento eu tentei negociar essa casa por 10 vezes, né? Até lembrar o número. E isso nunca dava certo. E um dia eu estava lá nessa casa e o Espírito Santo insistia nessa palavra. Eu lembro que ele falou para mim, eu peguei o telefone, liguei para esse amigo meu, falei assim: olha, eu quero comprar essa casa. Aí ele falou assim: como que você vai me pagar? Eu falei: fique tranquilo que daqui 10 dias eu vou te dar 50% e daqui mais um tempo eu vou te dar o restante. Ele falou assim: não, então tá tudo certo, mas já que você vai comprar, eu vou aumentar o valor da casa. Aí eu falei assim: amém, então tá tudo certo, pode aumentar o valor, que a casa é minha. E tem certos momentos quando a gente pratica esse Mateus 6,33, que o pastor falou de uma forma tão linda, né? Que a nossa fé, ela é a ação, né? É você realmente colocar em prática e entender que ele está em primeiro lugar na sua vida e, de fato, aquilo que você tem como sonho, na verdade, os sonhos que, quando você consegue alinhar os seus sonhos com os propósitos de Deus, né, isso fica muito alinhado, você consegue tomar posse de tudo aquilo que ele te chamou, de tudo aquilo que ele tem para você aqui na Terra. Né? Eu separei algo aqui para falar com os irmãos aqui, para a gente fazer parte maior, né? E quando a gente de fato busca o reino de Deus em primeiro lugar, nós conseguimos praticar aquilo que de fato Deus quer. Não interessa a minha vontade, interessa a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E em 1 Tessalonicenses 5,24 fala que aquele que chama é fiel e ele fará isso. Ele fará isso o quê? Tudo aquilo que a gente sonha, deseja, né? Um homem de Deus, ele sonha as coisas do alto, né? Então, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida dos que estão aqui, que Deus ele fará isso, aquilo que você colocar as mãos vai prosperar, vai. Acreditem e confio que todos aqueles que estão aqui nesse momento são pessoas que buscam de fato o reino de Deus, sabe? Então, viva, pratique esse reino aqui na terra,
porque aquele que chamou é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, conforme o poder que opera na sua vida. Sabe, eu quero declarar na sua vida ministerial do Senhor, eu quero declarar os sonhos de Deus concretizando na sua vida, profetizar em nome de Jesus. A porta que está travada vai destravar. Eu quero declarar que aqueles negócios que você tem que executar vai dar certo, porque Deus abençoa, Ele tem o prazer. A Bíblia fala que o generoso prosperará. E eu creio, em nome de Jesus, que todos que estão aqui sentados nessa mesa com o Ciro, que proporcionou aqui para nós, são pessoas com coração generoso, são pessoas que decidiram buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E se você decidiu, tem coração generoso, não tem como, né, pastor, assim, não prosperar, não dar certo, porque eu tenho vida assim, um extraordinário de Deus, né, não porque eu mereça alguma coisa, mas é porque a palavra de Deus quer ser propagada através da minha vida, através da sua vida. É por isso, nós não merecemos nada, mas a grande verdade é que Deus, Ele tem um desejo muito grande de fazer com que tudo aconteça, para que o nome dele seja exaltado, para que ele seja glorificado, porque o que importa é o nome de Deus através de você, através daquilo que você executa. Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui. Obrigado, pastor. Que live abençoada. Eu senti uma unção muito poderosa, pastor, quando você ministrava, né? Deus trazendo algumas coisas ali no meu coração. Que palavra abençoada. Amém. Amém, meu irmão. Isso mesmo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E nós precisamos entender a importância, né, de nós ser totalmente dependente de Deus, né? O irmão Paulo aí, pastor Paulo, falando a sociedade com Deus. Então, não existe outro sócio melhor do que o Senhor Deus. E nós precisamos entender que Ele precisa ser o nosso sócio majoritário. Ele precisa ser o sócio majoritário da sua vida, do seu negócio. Ele precisa ser a primícia dos seus negócios. Porque Deus, Ele é o nosso sócio majoritário. Como você mesmo falou, meu irmão, nós precisamos entender, nós não somos merecedores de nada, mas Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele tem desejo em nos abençoar. Né? A palavra de Deus, ela é muito clara quando a palavra de Deus diz que seja feito assim na terra como é no céu. Então, no céu não tem falta, no céu não tem enfermidade. Nós precisamos entender que essa cura divina que Deus liberou para nós, ela está disponível para todo aquele que crê. Eu vivo cura divina na minha vida, aonde desde que eu nasci, essa semana mesmo eu fiquei sabendo da minha mãe, que eu não sabia ainda, tenho 42 anos, mas minha mãe me revelou essa semana, né, que eu não sabia, eu confesso a vocês, que eu aos 2 anos de idade fui desenganado pelos médicos, minha mãe chegou a colocar vela nas minhas mãos, na minha mão, a família colocou vela nas minhas mãos, né? Realmente, o pessoal naquele tempo tinha aquela cultura, né? E os médicos não tinham mais jeito, né? Segundo ele informaram, trouxeram para casa, né? E aí colocaram vela na minha mão, né? E eu fiquei sabendo disso essa semana, né? Desde que eu nasci, que o inimigo, ele tenta me levar. Desde que eu nasci, desde que eu vim, que Deus me plantou aqui na terra, que Satanás tenta me levar. E ela me falou que disse que não aceitou aquilo, me levou para o hospital novamente, e eu morei no hospital até os 3 anos de idade. Então isso, eu confesso que eu não estava sabendo ainda, mas para mim, isso só me mostra a importância que Deus tem na minha vida. O que Deus me colocou aqui, quando Ele me plantou aqui, é para um propósito. E nós precisamos descobrir qual é o propósito que Deus tem na nossa vida aqui na Terra. Aleluia. Você não pode estar aqui na Terra achando que simplesmente você veio para ser mais um. Não, você é diferente, porque Jesus é diferente. Nós não temos a mesma identidade. Cada um de nós temos uma identidade diferente e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E eu sei que aos 5 anos de idade, eu comecei, 5 a 6 anos de idade, comecei a entrar na área de comércio, né? Minha mãe já me colocou para trabalhar, eu vendia ali din-din, vendia cocada, vendia bolo, né?
comecei a entrar nessa experiência do empreendedorismo, né? Com 9 anos de idade, minha mãe me deu R$ 25 para mim começar o primeiro negócio. Eu já era patrão com 9 anos, né? Foi muito difícil, porque meu pai não acreditava, mas eu continuei perseverando, na resiliência, né? Ali naquela constância, e sou empreendedor, né? Sou empresário há 33 anos, mas durante essa caminhada, muitas coisas se levantaram, Sim. né? A enfermidade, ela sempre insistiu e insiste na minha vida, só que eu não tenho medo nenhum de nenhuma enfermidade. Eu não tenho medo de Satanás, porque eu sei aonde é que ele está. Jesus venceu por mim. Jesus pisou na cabeça da serpente. E quando eu estou falando aqui dessa autoridade espiritual, é a autoridade que Deus concedeu para todos nós. Sim. O inimigo colocou na minha vida um infarto fulminante, onde a medicina disse que eu não sobrevivia. 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivia. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui contando os milagres de Deus. Aleluia. A medicina disse que eu ia tomar 21 comprimidos o resto da minha vida. Hoje eu não tomo nenhum comprimido, não sinto uma dor de nada. Glória a Deus. Eu não Aleluia. sinto uma dor de nada. Sabe por quê? Porque eu entendi que é Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Deus não se limita a homens. É verdade. Deus, ele não se limita a homens. É verdade. Deus, ele não precisa de mim nem precisa de você, mas ele conta comigo e conta com você. Glória a Para Deus. testemunhar o feito dele na nossa vida. E isso eu digo para vocês, amados, que estão aqui nesse momento, nessa super live, nessa live que vem transformando vida. Eu estou recebendo muitos feedbacks positivos, muitas pessoas estão sendo abençoadas através dessa live, que Deus, ele também tem algo muito grande sobre a sua vida. Deus, ele quer alguém que diga, eis-me aqui, porque nós precisamos entender o quanto Deus nos ama, o quanto ele deu o seu filho para morrer por nós. Agora nós precisamos entender, a primícia é para ele, o primeiro lugar é para ele. Hoje eu tenho as empresas do grupo, eu tenho uma empresa aqui no centro, inclusive fica aqui no centro da cidade. Essa empresa tem 8 anos que todos os dias ela só abre com 15 minutos de oração. Vidas já foram transformadas, famílias já foram alcançadas para Jesus. Sabe por quê? Porque eu entendi que Mateus 6,33 tem que... Eu não posso ser só uma pessoa que eu prego, mas eu preciso viver aquilo que eu prego. Eu preciso viver, testemunhar com a minha vida aquilo que eu prego. Então, é em primeiro lugar em casa, é em primeiro lugar na rua, é em primeiro lugar no trabalho, é em primeiro lugar em todas as áreas. Nós precisamos entender que Deus tem que estar em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente deixa Deus em primeiro lugar, quando a gente deixa Ele em primeiro lugar, mas vai ter mais coisas, Ele vos acrescentará. As demais coisas vêm no automático. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida, que eu não preciso correr atrás de bênção. As bênçãos, elas me perseguem. Elas correm em mim. Porque eu quero e desejo andar, correr atrás das coisas de Deus, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas não, isso quando eu entendi. Agora vocês estão ouvindo aqui algo de alguém que já foi alienado de suas empresas. Vocês estão ouvindo algo de alguém que já foi preso, já foi aprisionado aos negócios. Eu trabalhava 18 horas por dia. Mas quando eu permiti a renovação da minha mente, através da palavra de Deus, porque é a palavra, mano, que a gente precisamos buscar em primeiro lugar. Nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos comer essa palavra, nós precisamos viver essa palavra, porque Deus e a palavra é um só. Nós precisamos falar com Deus através da palavra, que aí você vai renovando a mente. Você vai chegando ao nível de fé que Deus quer que você chegue, e aí você vai tomar posse daquilo que é seu por direito. Glória a Deus. Isso foi um processo. Precisamos viver o processo de Deus na nossa vida, deixando Ele em primeiro lugar. Amém. Quando eu entendi isso, eu comecei a buscar. Muitas coisas se levantaram na minha vida. Muitas coisas vão se levantar. Mas você precisa permanecer o foco em Cristo. Você precisa permanecer o foco na palavra. Você precisa continuar deixando Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Hoje eu posso dizer que na minha vida eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Tem problema não?
tem poder? Tem. Os problemas aumentam. Mas eu tenho um advogado fiel, aquele que vai na frente resolvendo todos os problemas. Eu tenho um advogado fiel que ele vai na frente resolvendo tudo aquilo que eu, como homem, não conseguiria resolver. Nós precisamos entender com Deus em primeiro lugar. Os problemas aumentam, as dificuldades aumentam, mas tudo será leve. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando as coisas se levantam, é porque você está crescendo. Eu aprendi uma coisa, que se você não vive pressão, você nunca vai viver o extraordinário de Deus. A pressão lhe leva para níveis extraordinários. A pressão é necessária. Quando você olha para a pressão, ela se torna um milagre, ela se torna algo primício, se torna algo que você depois você vai entender. Rapaz, olha aquela pressão que eu passei, mas era para mim receber essa bênção. Era para mim ficar num nível maior. Era para mim ficar mais robusto na fé. Era para entender que eu precisava sair da zona de conforto. Porque muitas das vezes a zona de conforto deixa você acomodado naquilo que Deus não chamou você para fazer. Então nós precisamos entender, deixando Deus em primeiro lugar, deixando Deus em primeiro lugar em todas as áreas, como está lá em Mateus 6,33. E aí, eu posso dizer para vocês que as coisas de Deus começam a acontecer, as bênçãos começam a chegar de forma sobrenatural na sua vida. Amém. Eu quero, Glória a Deus. eu quero, eu quero, queridos, que vocês saibam quanto Deus, Ele quer de mim e de você esse primeiro lugar, e Ele não de você. Deus não negocia aquilo que é inegociável. Aquilo que é inegociável, os princípios de Deus, é inegociável. Se tem alguma coisa na sua vida que não vem acontecendo, se tem alguma oração que você fez, se tem algum pedido que você pediu que não vem acontecendo, eu te falo, tem alguma coisa que você precisa fazer, tem alguma decisão que você precisa tomar, tem algo na sua vida que você precisa tomar, que é uma decisão de assim, a partir de hoje, todos os dias, o primeiro lugar, ao acordar, é dar o primeiro bom dia ao Espírito Santo. Amém. O primeiro lugar é de Deus, em todas as áreas da minha vida. E eu desafio a você fazer isso a partir de hoje. Todos os dias que você acordar, na sua madrugada, na sua manhã, você dá um bom dia ao Espírito Santo. Você tem um momento com Deus. Um momento de comunhão. Um momento onde você não pode ser esse momento. É um momento que só você e Deus. Eu quero aqui, queridos, compartilhar com vocês algo que vem acontecendo sobre a minha vida de forma sobrenatural, pela graça de Deus, em todas as áreas. Hoje eu posso dizer que eu vivo cura divina em toda a minha família. Lá em casa são 5 filhas, mulheres. Sou muito abençoado por Deus, por muitas mulheres que Deus me deu. Edney, eu quero só pedir licença aqui um pouquinho, porque eu tenho uma reunião agora daqui um pouquinho, e eu não vou conseguir ficar mais, tá? Eu quero pedir... Seja guiado, irmão. Fique à vontade, tá? Quero agradecer a sua presença, meu irmão, pela palavra. Quero agradecer por esse momento aqui, nessa live, Café com Palavras, esse momento extraordinário. Mas muito gratidão pela sua presença, meu irmão. Que Deus continue lhe usando ricamente, tá bem? Amém. Deus abençoe. Que Deus continue lhe usando. Amém. Tchau, tchau. Então meus amados, é muito importante a gente ter o entendimento do primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser para Deus. O primeiro lugar tem que estar Ele em primeiro lugar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão nessa live, Café com Palavras, todas as segundas-feiras. Que você possa estar convidando mais pessoas para estar participando desse momento. Nossas lives ficam gravadas lá no canal do YouTube, também fica lá no meu Instagram. Que você possa estar sendo sensível ao Espírito Santo e estar enviando essa live também, estar convidando pessoas para estar ouvindo essa live. Ela fica gravada, fica lá nas redes sociais, no canal do YouTube e também no Instagram. E na próxima segunda-feira, nós temos 7 horas da manhã, a live Café com Palavra. Na próxima segunda-feira, estamos recebendo aí também convidados muito especiais, Sérgio Pessoa. Após Sérgio Pessoa vai estar conosco aí na próxima live, segunda-feira. É um homem que tem um testemunho de fé extraordinário, é um homem que seu filho chegou a óbito em seus braços, ele passou ali 6 horas e 20 minutos orando, declarando, e o filho dele ressuscitou nos braços dele. Então, não perca, na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, essa live Café com Palavra. Eu quero agradecer mais uma vez, Paulo, a você, meu irmão,
por a palavra que Deus colocou no seu coração para nos edificar esta manhã. E quero agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa live, que estão fazendo parte todas as manhãs de segunda-feira dessa live, Café com Palavra. E eu quero dizer para vocês, essa semana é uma semana do extraordinário. Essa semana é uma semana que você vai viver o que você nunca viveu, porque você deixou, em primeiro lugar, o primeiro dia de trabalho, para me ouvir e receber mais de Deus. Minha gratidão a todos vocês e continue convidando pessoas. Na próxima live, convide aí 7 pessoas para estar nesse lugar, para estar nesse momento, recebendo mais de Deus. E não esqueça, Mateus 6,33, em primeiro lugar, você precisa ser praticante dessa palavra, colocando em prática aquilo que Deus já deixou para nos fazer. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Minha gratidão a todos vocês e um abraço, uma semana ricamente abençoada para todos, em nome de Jesus. Pastor Paulo, minha gratidão, meu irmão. Amém, obrigado. Deus abençoe. continue te usando aí ricamente, meu irmão. Amém. Gratidão a todos vocês que estão aí conosco ainda, que estão aqui até o finalzinho, mas que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Um abraço para todos. Deus abençoe.